Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre como que a gente pode começar a investir com pouco dinheiro. Eu separei aqui alguns investimentos, vou apresentar ele para vocês, mas antes é importante a gente entender alguns princípios básicos para que a gente possa começar a investir. Se você está pretendendo começar a investir com pouco dinheiro, algumas premissas básicas devem ser observadas. Primeiro, é importante você começar a investir sem ter dívida nenhuma. Não é incomum pessoas me procurarem para começar a investir estando ainda endividadas. E aí não vale a pena, pessoal. Se você tem uma dívida, a tua dívida ela tem um juros maior do que o que você vai conseguir rentabilizar nos seus investimentos. Então não vale a pena você começar a investir tendo dívidas. Segundo ponto que eu considero fundamental. Antes de começar a investir em terceiros, seja em produto de renda fixa, renda variável, mercado financeiro, invista prioritariamente em você. Porque muito provavelmente, se você tem aí um plano de começar a investir todos os meses, isso é importantíssimo porque vai criar um hábito para você, mas se você não tiver capacidade de ganhar dinheiro e aumentar o teu aporte, não importa que você tenha um retorno expressivo, porque um retorno expressivo em cima de pouco dinheiro gera pouco dinheiro. Então é importante, antes de mais nada, que você separe uma parte dos seus rendimentos e invista prioritariamente em você, para que você se torne um profissional mais valioso. Como consequência, você vai ganhar mais. Se você ganha mais, você tem maior capacidade de aportar. E o terceiro ponto que eu considero fundamental é que você deve ter uma reserva de emergência. Uma reserva para quando ocorrer uma situação que você não esperava, você tenha tranquilidade para tomar uma boa decisão, porque você não está preocupado com a questão financeira, pelo menos naquele momento. Então é importante você primeiro acumular uma reserva de emergência, que é um dinheiro que você vai deixar ali para uma eventualidade, você vai conseguir ter acesso a esse dinheiro a qualquer momento, e depois você vai formar uma carteira pensando no médio e no longo prazo. Outra coisa que eu também quero deixar muito claro para vocês é o seguinte: a maior parte das pessoas, elas não querem investir. O que elas querem é a recompensa que os investimentos proporcionam. Porque quando você investe, você está abrindo mão de usufruir daquele dinheiro naquele momento, que é o que a gente costuma chamar de recompensa imediata. Então você abre mão daquele dinheiro para que você possa ter uma recompensa futura. E isso é doloroso, principalmente para quem não está acostumado, não tem o hábito de investir. Mas a partir do momento que você entende quais são os benefícios e as vantagens de você ter algum dinheiro guardado, você vai perceber que vai valer a pena. Então é importante você ter essas vantagens muito claras, porque daí você vai passar a ter uma disciplina para conseguir poupar todos os meses e formar um patrimônio. E a principal vantagem que eu diria é a capacidade de dizer não. Porque quando você tem algum dinheiro guardado, significa, por exemplo, que na hipótese de você perder o teu emprego, você não tem uma urgência tão grande de encontrar qualquer emprego. E muitas das vezes as pessoas fazem coisas que elas não gostariam de fazer porque elas estão precisando de dinheiro. Quando você tem um dinheiro guardado, isso vai trazer para você uma possibilidade maior, uma tranquilidade maior de escolher de repente uma melhor opção, né? Você não precisa fazer algo que você não gostaria de fazer porque você precisa de dinheiro naquele momento. Então isso é uma vantagem muito grande, pessoal. Traz para você a possibilidade de deitar a cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade, porque você sabe que você tem uma reserva de emergência ali para suprir essa necessidade e você tem de repente uma carteira de investimentos que também vai servir em algum momento para te socorrer no momento em que você precise daquele dinheiro. Afinal de contas, a gente está guardando dinheiro e investindo para em algum momento usufruir desse dinheiro. Então esse é um ponto importante. Essa tranquilidade, ela não tem preço. E aí, eu vou começar mostrando para você alguns investimentos. A gente tem investimentos desde renda fixa, que são investimentos mais conservadores, até renda variável, que são investimentos mais arrojados. Se você está começando agora e não tem experiência, a minha sugestão é que você comece investindo em renda fixa, vá estudando e à medida que você vai adquirindo conhecimento, você passe a pensar na possibilidade de utilizar a renda variável. Porque se você tem pouco dinheiro, qualquer oscilação negativa do teu patrimônio vai fazer com que você fique bastante incomodado, porque ainda você tem recursos escassos. Então esse também é um ponto importante. A primeira opção que eu quero mostrar para vocês é os títulos públicos que são negociados na plataforma do Tesouro Direto. Quando eu compro um título público, eu estou emprestando dinheiro para o governo em troca de um juros numa data futura. E aí a gente tem três opções aqui, basicamente. O primeiro deles é o Tesouro Selic, que como o próprio nome diz, vai me trazer o retorno da taxa básica de juros, a Selic, que nesse momento que eu estou gravando o vídeo, está em 13,75. Então eu consigo observar que tem dois vencimentos diferentes aqui. Significa dizer que se eu comprar esse título e levar até a data de vencimento, ele vai ser automaticamente liquidado, contando os impostos. A gente precisa lembrar que os títulos do Tesouro têm impostos regressivos que são descontados direto na fonte. Então você começa lá com 22,5% e depois de 2 anos, essa alíquota de imposto cai para 15%.
1%. Consigo ver que o retorno é a taxa Selic mais um valor aqui adicional irrelevante, e eu consigo ver que eles são bem acessíveis. A partir de R$ 120 mais ou menos eu consigo comprar um título desse. Obviamente esse título é mais destinado para aquela reserva de emergência, porque se comparado aos outros dois títulos, ele é considerado o título mais conservador e você consegue ter uma liquidez, você consegue resgatar a qualquer momento. O segundo título que a gente pode observar é o título do Tesouro Pré-fixado, que ele tem uma característica diferente. Quando a gente fala de título pré-fixado ou IPCA, que eu vou mostrar mais à frente para você, ele vai oscilar durante o período de aplicação. Então, se você resgatar antes do prazo, você fica suscetível a ter um prejuízo, o que não vai acontecer na maioria das vezes no Tesouro Selic. Então, precisa prestar atenção no Tesouro Pré-fixado e tentar levar ele até o vencimento para você não ficar suscetível a ter prejuízo. E aqui a gente consegue observar que a característica principal dele é me pagar uma taxa pré-definida. Nesse exemplo, 12,01. E aqui eu tenho um investimento extremamente acessível, né? A partir de R$ 30,64 eu consigo investir nesse título. Por último, a gente pode pegar um título aqui, que é o Tesouro IPCA, que é mais destinado para aquela pessoa que quer aplicar para longo prazo. E aqui a gente consegue observar algumas opções, né? Eu tenho o Tesouro IPCA 2045, ele me paga a inflação mais 5,87 e eu consigo aplicar a partir de R$ 32,71. Então também é uma aplicação extremamente acessível, mas é uma aplicação que é arrojada, porque você está para longo prazo e você vai ver o teu patrimônio oscilando até a data de vencimento. Se você levar até o vencimento, você pega o que foi previamente combinado. A segunda alternativa que eu vou apresentar aqui para você são os títulos privados, que também são aplicações de renda fixa, mas diferente dos títulos públicos que você está emprestando dinheiro para o governo. No caso do título privado, você está emprestando dinheiro para uma empresa privada. E aqui eu peguei como exemplo um CDB do Banco BMG. O CDB é um certificado de depósito bancário. Você está emprestando dinheiro para essa instituição financeira e ele tem um vencimento para agosto de 2024. Perceba que ele me paga uma taxa pré-fixada de 14,5%. Então eu vou receber no período de um ano 14,5%, independente da taxa de juros. Perceba o seguinte, ele paga mais que o próprio Tesouro, né? A gente viu que o Tesouro estaria pagando em torno de 12%. Por que ele paga mais? Porque o risco dele de crédito, em tese, é maior. Risco de crédito é o risco dessa instituição financeira quebrar. Se a gente pegar o título do governo, o risco é menor porque o governo tem a capacidade, num cenário de emergência, de emitir papel moeda e honrar os compromissos que ele tem com os investidores. No caso de uma instituição financeira, ela não tem essa possibilidade. Então, o teu risco aqui está associado, primeiro, a essa instituição financeira e, segundo, ao FGC, que cobre até 250 mil por CPF e por instituição financeira. Então, se eu tenho lá aplicado até 250 mil e numa hipótese dessa empresa quebrar, eu tenho uma cobertura do FGC, que é uma espécie de seguro que vai me cobrir até 250 mil reais por CPF e por instituição financeira. E aqui a gente consegue ver que é uma aplicação extremamente acessível. A partir de R$1 eu consigo aplicar em um título privado na data de hoje, né? Pode ser que de repente no dia que você estiver olhando na sua corretora, pode ser que não esteja disponível, mas na data de hoje eu conseguiria aplicar a partir de R$1. Claro que esse título é um pré-fixado, mas a gente tem também pós e IPCA, como a gente viu nos títulos do Tesouro, e aí a gente tem que olhar no dia para ver quais são as principais condições que eles estão oferecendo. Esses títulos também têm a tributação regressiva e também é descontado diretamente na fonte. Agora, quando a gente fala de renda variável, a gente tem uma série de opções. A primeira são ações. A gente pode comprar tanto ações do Brasil quanto ações do exterior. A segunda são ETFs, que são fundos fechados negociados na bolsa. Eu vou mostrar para vocês. E a terceira opção que a gente tem é investir em fundos imobiliários, que também são fundos negociados na bolsa, onde eu tenho a possibilidade de comprar uma cota e aí eu estou exposto ao mercado imobiliário. Vamos dar uma olhada. Eu peguei aqui uma ETF, que é um fundo negociado na bolsa, e ele representa ali as principais ações negociadas dentro do índice Bovespa, né? Que é uma cesta de ações que representa ali o termômetro do mercado. E hoje ele está custando R$ 108,55. Então, quando você compra essa ETF, que tem o código BOVA11, você está se expondo a uma carteira diversificada de ações brasileiras e tem um valor acessível ali abaixo de R$ 110 nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Por outro lado, você também pode querer se expor a ações americanas. E aí você tem uma outra ETF, que é um fundo que está comprando ali várias ações americanas, está custando hoje R$ 231,60. Agora, se eu quiser, por exemplo, me expor ao mercado chinês, asiático, eu tenho o China 11 que tem um valor extremamente acessível, né? R$ 6,08. Agora eu também tenho a possibilidade de me expor ao mercado europeu através dessa ETF europeia. Então aqui eu mostrei para vocês uma gama de ETFs que contempla basicamente o mundo todo: Brasil, Estados Unidos, Ásia e Europa. E além disso, eu também posso adquirir uma ETF que compra cotas de fundos imobiliários. Por exemplo, o XFIX 11. E aí eu estaria comprando um fundo que tem várias cotas
cotas de vários fundos imobiliários. Quando a gente fala de um fundo imobiliário, ele está comprando ativos do setor imobiliário, por exemplo, prédios comerciais, shopping centers, etc. Então esses ativos que eu coloquei aqui em cima representam fundos fechados negociados na bolsa, também conhecido como ETFs. E aqui embaixo a gente consegue ver que eu consigo comprar uma ação de Petrobras por R$ 33,36. Então eu consigo ter um valor bem acessível para começar a investir em ações negociadas na bolsa. Também coloquei aqui um exemplo de Itaú, que está custando hoje R$ 26,35. E aí você também tem a opção de ter uma exposição através de um certificado que representa uma ação negociada no exterior. Por exemplo, Amazon, que você consegue comprar uma fração de uma ação negociada lá fora, hoje por R$ 34,27 através de uma BDR, que é um certificado que representa uma ação negociada no exterior. Então a gente tem Amazon custando R$ 34,30, Apple custando R$ 85,67 e Google custando R$ 3,89. Então essa é uma possibilidade que você tem de se expor a uma empresa lá fora, deixando o seu dinheiro no Brasil, investindo por intermédio de uma BDR. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal. Um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!